Vivemos hoje na era digital. Muitas coisas e muitas palavras a gente certamente nunca ouviu no decorrer da nossa vida. Mas hoje, com o conteúdo que a internet nos traz, é possível a gente conhecer essa palavra e até se familiarizar, conforme ela é repetida várias vezes. Resiliência é a arte da pessoa se readaptar a mudanças, se readaptar a dificuldades, se adequar. E tem um cara que eu acho fenomenal, que é super resiliente. Ele foi, na verdade, quando novo, ele presenciou o apedrejamento de Estevão, ficou empolgado com aquilo. E aí ele pegou cartas, pegou liberação, ele perseguia a galera, ele torturava o pessoal, fazia o pessoal negar a fé deles, arrastava o pessoal para fora, dava voto de morte, até que um dia, no caminho em Damasco, ele se encontrou com quem? Com o dono dessas pessoas, com o Deus dessas pessoas, Jesus de Nazaré. Jesus falou para ele: Paulo, você está me perseguindo por quê? Ele falou: és tu, Senhor. E aí ele fica cego. O Ananias recebe um comunicado do Espírito Santo: ó, vai lá na rua direita, na casa do Judas. O Paulo tá lá, meu servo Paulo tá lá, Saulo tá lá, faz 3 dias sem comer, sem beber, tá cego, em jejum, e eu tô mandando você lá. E o cara ficou meio cabreiro. Poxa vida, eu tenho ouvido tanta coisa ruim desse camarada, fica tranquilo, tô cuidando dele. E aí é interessante, o Ananias vai lá, ora pelo Paulo, os olhos dele como escama caem, e aquela cegueira dele passa e ele volta a enxergar, e aí ele fica empolgado. Só que ele não vai para Jerusalém. Gálatas capítulo 1, versículo 14, diz que ele sobe para as Arábias. Durante 3 anos, e é bacana que Jesus gastou 3 anos com os apóstolos, né? E a mesma coisa aconteceu com o próprio Paulo. 3 anos, ele releu todo o Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, agora com uma outra lente. E aí ele começa a relembrar tudo aquilo, ele lê tudo aquilo de novo, mas com a lente de quê? De Cristo. E ele se toca. E ele fala: cara, era esse homem que eu estava perseguindo. E ele volta, empolgado. Ele entra nas sinagogas, ele começa a querer pregar, ele começa a querer falar. O pessoal fica meio assim. Ele arruma a discussão com os helenistas. Ele tem que fugir, gente, de madrugada, dentro de um cesto, porque a galera queria matar ele. E aí é o seguinte, ele achava que estava abafando. Ele achava porque ele tinha todo o conhecimento, porque foi um cara treinado, porque foi um cara que conhecia tudo. E lá em Jerusalém tinha os doutores, o pessoal era letrado, os judeus, os líderes, os escribas. Só que Paulo achou: agora eu tenho Jesus, agora eu sou letrado, não tem ninguém melhor do que eu para liderar. E é aí que a gente se engana, cai num erro. E aí o que acontece? O próprio Deus, depois ele fala lá em Atos, lá no capítulo 22, Atos 26, o próprio Deus fala: Paulo, vaza. Tchau, tchau, não quero. Por quê? Porque na verdade é o seguinte, o trabalhar era de Deus, não era dele. Era Deus que queria agir através dele, não ele, pelo conhecimento, pela sabedoria, pela técnica. E o que acontece? Ele ainda insiste. Ele argumenta: pô, Deus, estou preparado, não tem ninguém melhor do que eu para fazer esse trabalho, Deus, não quero saber. Sabe o que acontece? Os líderes da igreja, o pessoal da igreja não queria ele. O pessoal da igreja não queria saber dele. Os líderes da igreja pegaram ele, não quiseram saber dele. Era muita confusão, ele estava cheio, ele estava com muita energia, com muito gás, arrumando muita encrenca, mas ele ainda não tinha aprendido uma coisa: é Deus que governa. Quando Deus nos dá um propósito, é Ele que direciona, é Ele que dá as ferramentas, é Ele que conduz, é Ele que faz tudo. E sabe o que acontece? Os líderes levam ele embora. E sabe aonde ele chega? Em Tarsis, lugar que ele nasceu. Sabe o que é resiliência? Às vezes a gente entender que há momentos na nossa vida que a gente tem que voltar, retornar. É duro, né? É duro ter que admitir. É duro ter que retornar. É duro ter que se adaptar ao novo começo. É duro ter que refazer todo o caminho. É dureza. E esse cara volta. Sabe quantos anos ele fica? Ele retorna para a casa dele e ele fica mais de 10 anos. Ei, você está em 2021.
Imagina 2010, desde 2010, você ter que ficar na fila de espera. Você tem que aguardar, mesmo que Deus te chamou, mesmo que Deus te dê um projeto para você abrir um negócio, ou ter um ministério, ou exercer alguma atividade, mas faz mais de 10 anos que você tem que deixar isso em stand-by. Por quê? Porque Deus quer. Ele passou por isso. Até que houve um avivamento, e aí a igreja explodiu lá em Antioquia, e aí o Barnabé vai lá e busca ele. E aí começa Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Você já foi reserva de alguém? Você já teve que ser substituto de alguém? Pois é, resiliência também é se adaptar a essa situação, a essa circunstância. Você entender que você tem todos os requisitos, você tem todos os materiais, você tem tudo para você liderar e fazer, só que ainda não é tempo. E aí você precisa aprender o quê? A se adaptar a essa situação. Porque o Paulo teve que esperar a vez dele. Era Barnabé que era o chefe, era Barnabé que vinha em primeiro, era ele que tomava as decisões, até que depois dá uma reviravolta, e aí você começa a ver, a partir do capítulo 13, Paulo, Barnabé, capítulo 14, Paulo e Barnabé. Ele toma a dianteira da situação. E é interessante que o Paulo vê um homem e ele fala, capítulo 14, para todo mundo ouvir, fica de pé. E esse cara ficou de pé, ele não podia andar. E a galera ficou assim maravilhada. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele foi um instrumento de cura. E a galera ficou impressionada. Começou a chamar eles de Zeus, de Deus. E falava que Paulo estava na linha de frente. E Paulo falou, para com isso, vocês são loucos. Não tem nada a ver, quem é Deus é Jesus, é o Espírito Santo que fez isso. E ele não atraiu glória para si. E tem um detalhe muito interessante. Os judeus, aquela galera que botou Paulo para correr, aquela galera que queria matar Paulo, que eu falei no começo do vídeo, aquele pessoal que Paulo teve que também fugir de madrugada dentro de um cesto, capítulo 9, versículo 25 de Atos, aquele pessoal incitou a multidão contra Paulo. Ele tomou um couro, ele foi apedrejado, lincharam ele, e ele foi dado como morto, arrastado para fora da cidade. É interessante que aí depois alguns acham que aquela experiência que ele teve que ele conta em 2 Coríntios, no último capítulo, que ele subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, alguns acham que foi nesse episódio, outros não. Mas o que mais me chama a atenção e o que é mais importante, que é fato e está claro, é que ele foi dado como morto, e sabe o que ele faz? Ele volta, quando ele acorda, quando ele volta em si, ele levanta e volta para o mesmo lugar. Aí galera, não tem reclamação, não tem magoazinha, não tem choro, não tem rancorzinho. Quando tem propósito, o propósito é muito maior do que as coisas que a gente passa, do que você passa. Quando você sabe que você nasceu para ser um dentista, quando você sabe que você nasceu para ser um pregador, quando você sabe que você nasceu para ser um comerciante, quando você nasceu para ser um médico, quando você nasceu para ser um dentista, um veterinário, mas você nasceu para fazer algo e é propósito de Deus, não importa o que fizeram ou que vieram contra, nada, você é focado. Isso é ser resiliente. Você não fica guardando rancor, mágoa, larga, abandona. Ele ficou 10 anos esperando, ele tomou um couro, ele foi linchado, ele levantou e voltou para cumprir o propósito. O propósito é maior, o propósito é grande. Quero falar uma coisa para você para finalizar esse vídeo. Seja o que for, te rejeitaram, te mandaram embora, você está esperando muito tempo, você passou por traições, apedrejaram você, pode ser até sentimentalmente, derrubaram você, seja resiliente. O propósito é muito maior. E sabe quem é o dono do propósito? É Deus. Porque quando Paulo não estava preparado, precisou passar 10 anos para estar, Deus mandou chamar ele. E agora era Deus que estava dando as ferramentas. É óbvio que a gente vai ter lutas, dificuldades e sofrimentos, mas nós vamos chegar lá. Porque o Espírito Santo nos ajuda a ser
resiliente. Deus abençoe você, vai para cima, não desanima, não larga, não para. Não importa o tempo que você está esperando e nem importa o que você está sofrendo. Seja resiliente, cumpra o teu propósito. Quem te chamou, te sustenta. Um abraço.